Olá, pessoal, Jackson Bezerra aqui e hoje é dia de falarmos de psicologia pastoral. Vamos falar sobre o tema família. O que é a família para o cristianismo? O que é a família para nós, pastores? Aguardem aí, vamos falar o que é a família, como se formou a família e qual foi a promessa que Deus estabeleceu para as famílias. Existe uma promessa para as famílias? Existe? Será que existe mesmo? Hoje o ataque do inimigo contra as famílias é muito grande. Por isso, nós vamos estabelecer hoje, vamos entender qual foi a grande promessa que Deus deixou para a família. Segue aí, psicologia pastoral. As alianças de Deus para as famílias. Nos acompanhem depois da vinheta. Olá, pessoal, estamos aqui com a palavra de Deus em mãos. Eu quero ler um versículo bíblico, Gênesis capítulo 12, Gênesis, o início da história da humanidade e o início da história do maior patriarca de todos, nosso pai, Abraão. A primeira vez que Deus falou com Abraão foi em Gênesis capítulo 12. E eu vou ler aqui para vocês acompanhem aqui, enquanto eu faço a leitura aqui para vocês. E diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua parentela, sai da tua terra e da tua casa de teu pai, que eu te mostrarei uma grande terra. E diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. Engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra. Ele não falou uma família, não falou duas famílias. Ele falou todas as famílias da terra serão abençoadas. O pastor, como ele sabe, ele tem um entendimento da psicologia pastoral, ele já sabe que existe uma bênção natural de Deus para com as famílias. E eu quero aqui estar falando sobre as alianças que Deus fez a Abraão. Veja só, as alianças, existem dois tipos de aliança. A base para a teologia do Antigo Testamento está fundamentada nas alianças que Deus fez a Abraão. Então, a primeira aliança que Deus fez a Abraão, ela é uma aliança incondicional. Existe aliança condicional, que exige condições, e aliança incondicional. Ou seja, a partir do momento que Abraão saiu da sua terra, ele já estava debaixo de uma promessa. E quais são as promessas? São 3 promessas que Deus fez a Abraão. A primeira promessa, ele fala assim: eu farei de ti uma grande nação. Eu te darei. A segunda promessa: eu te darei uma terra. E a terceira promessa: através de ti todas as famílias serão grandemente abençoadas. Então, vamos para o próximo tópico, que é: saia da tua parentela. A primeira promessa que Deus fez a Abraão: saia da terra dos teus pais, que eu entregarei para ti outras terras, né? Então a base das promessas que Deus fez para Moisés, as promessas que Deus fez para Josué, que Deus fez para Davi, está nessa promessa que Deus deu a Abraão: eu te darei outras terras, eu te colocarei em outros lugares. Então, a promessa que Deus colocou na vida de cada um de nós é uma promessa incondicional.
Nós teremos direito, como filhos e filhas de Abraão, teremos direito a uma terra que mana leite e mel. Ou seja, aquilo que Deus colocou no coração de Abraão está também direcionada para nós. Isso é a base do Antigo Testamento. Por quê? Como é que eu sei que as promessas de Abraão se estenderia para todos nós? Por causa que Jesus, ele veio como descendente de Abraão, ele veio da mesma linhagem que Abraão, e quando Jesus, ele conquistou lá na cruz, ele conquistou a vitória, e aí ele nos reconciliou com Deus, trazendo a nós as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão. Então eu falo muito sobre a jornada mente de honra, que é a jornada do homem, um homem que parte em busca de uma reconciliação com Deus, e ele, como uma estrutura, como uma coluna da sua casa, ele vai ser o primeiro, e a partir do homem ele vai trazer as bênçãos para a sua esposa e as bênçãos para os seus filhos. Observa bem. Então a primeira bênção, a primeira promessa, a primeira aliança que Deus fez para Abraão: e dar-te-ei uma nova terra, entregarei para você uma nova terra. Vou abrir aqui novamente para mostrar para vocês aqui em Gênesis capítulo 12. Saia da tua... E disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei grandemente o teu nome. Abraão é conhecido no mundo inteiro, as religiões abraâmicas, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Você vai aprender isso no curso de teologia pastoral. E através disso, o que é o pastor? O pastor é aquele que foi chamado por Deus para abençoar as famílias, para ungir as famílias com o óleo da unção. Então você, pastor Jackson, como é que eu vou ter certeza que há uma bênção sobre as famílias? Porque está escrito na palavra de Deus. Está escrito nas promessas que Deus deu a Abraão. Então a teologia abraâmica está fundamentada na teologia pastoral, que é a bênção sobre terras, a bênção sobre engrandecimento do nome de Abraão e a sua descendência. Por quê? Porque a descendência de Abraão, ela vai muito mais do que uma descendência física. Ela vai para uma descendência espiritual. Segundo ponto, Deus está falando para Abraão: engrandecerei o teu nome, farei de ti uma grande nação, e você será uma bênção. Evidentemente que Abraão, ele estava carregado com as bênçãos de Deus. Por quê? Porque quando teve a grande destruição do dilúvio, quando Noé, ele ouviu a voz de Deus que iria chover, enquanto que naquela época só caía o orvalho do céu, o sereno. Abraão também foi um homem que despertou com a voz de Deus. Agora eu te pergunto, será que Deus não chamou outro homem antes de Abraão? Pode até ter sido que Deus tenha chamado outro homem. E por que Abraão foi o pai da fé? Porque no meio de uma terra iníqua, um descendente de Noé, filho de Sem, ele iria ouvir a voz de Deus. Você também ouça a voz de Deus. E o que isso tem a ver com a teologia pastoral? O que isso tem a ver com a psicologia pastoral? A psicologia pastoral, que trabalha os aconselhamentos familiares,
que trabalham as relações familiares, que trabalha para a conservação da família. É muito importante da psicologia pastoral o pastor entender que a família ela está debaixo de uma promessa. Por isso, nós, como homens e mulheres de Deus, podemos evitar a destruição das famílias, podemos evitar que as famílias sejam destruídas. Por quê? Porque tudo que você for fazer em prol do casamento, em prol da família, em prol dos laços matrimoniais, você tem que saber de uma coisa: já está debaixo da palavra, já está debaixo da maior autoridade, que é a palavra de Deus, que foi a promessa que Deus colocou na vida do nosso patriarca, que foi Abraão. Isso é teologia pastoral, isso é psicologia pastoral. Por quê? Porque está envolvendo as famílias. E aí, ele diz assim: engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. A segunda aliança, a segunda promessa que Deus faz para Abraão: você será uma bênção, você será grande na terra. E nós, como filhos de Abraão, recebemos as mesmas bênçãos. A nossa família será uma bênção, a nossa casa será uma bênção, o nosso casamento será uma bênção, os nossos netos serão uma bênção, né? Por quê? Porque já está debaixo de uma promessa e Deus nunca voltará atrás, nunca. Nunca Deus voltará atrás para as coisas boas. Ele pode até ter voltado atrás quando pensou em destruir a terra, mas ele amou a humanidade, amou muito o homem, e até hoje ele ama demais o ser humano, ele ama muito a sua vida, ele ama muito a minha vida, que a misericórdia dele é enorme, é gigantesca, a misericórdia dele para conosco. E sem a compreensão que a família foi o maior presente que Deus deixou para a humanidade. Porque agora chegamos no terceiro tópico, que Deus finalmente estabeleceu a bênção para as famílias. Ele diz, em tratando-se de guerra, de batalhas espirituais: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Quando ele fala de bênçãos e maldições, ele está se tratando de batalhas espirituais. Aqueles que se levantam contra a família, aqueles que se levantam contra o povo de Deus, aqueles que se levantam contra a nação brasileira, a nação que serve a Deus, os pais de famílias que levam para as igrejas as suas famílias, que se convertem por um acaso, que Deus dá um chamado para eles e eles se tornam colunas em suas casas. Por isso que agora, no versículo 3, Deus, ele diz para Abraão: é tão importante, Abraão, a sua vida e a promessa e a aliança que eu faço contigo. Por quê? Porque através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. E não é, quando ele fala aqui, olha aqui para mim, é muito sério. Porque quando ele fala todas as famílias da terra, todas serão abençoadas, ele é bem específico, ele fala todas as famílias da terra. Não é só os judeus, não é só os filhos de Abraão, não é só Israel. Olha só, alguém um dia já falou comigo sobre isso, um dia alguém já falou: mas espera aí, o povo de Deus é escolhido. E só teve um escritor que foi um gentil, que foi Lucas. Então Lucas e Paulo são os primeiros, né, considerado quem trouxe uma palavra para estrangeiros. Deus deixou aqui que o evangelho, ele ia ser global. Ele deixou bem claro que não ia ser regional, que não ia depender de apenas um país, não ia depender apenas de um rei. É claro, ele deveria escolher uma nação, para essa nação levar o evangelho para todas as nações. Mas o plano de Deus
já era, aqui em Gênesis, capítulo 12, o plano de Deus já era universal. Por quê? É só um cego que não percebe que o plano de Deus já era universal. Era para todas as famílias, porque ele disse, todas as famílias do globo terrestre. Então, quando Abraão, agora no capítulo 15, Abraão agora está desesperado, porque parece que não vai se cumprir a promessa. Parece que a promessa está longe de acontecer. Olha só, mais uma vez Deus confirmando, porque ele está desesperado e ele fala assim: Senhor, eis que não me tens dado filhos nascidos da minha casa. No capítulo 15, versículo 3. Mas o versículo 4 está dizendo na psicologia pastoral, observa bem, todas as famílias da terra, e Deus ele diz, aleluia, a Abraão: sai para fora. Muitas vezes nós estamos presos, muitas vezes a nossa mente está presa, muitas vezes a nossa fé, o nosso coração está preso, e Deus ele manda a gente sair um pouco da caixinha, e ele fala assim, levou para fora e disse, olha para os céus. Quando Abraão olha para o céu lotado de estrela, lotado de estrela. Eu tô muito emocionado, porque aqui eu tô na natureza, tô passando um tempo em contato com a natureza, e isso me deixa muito emocionado para falar. Ele olhou para a natureza, ele olhou para as estrelas. Você pode contar as estrelas? Assim será os seus filhos. E Deus aqui, ele não estava falando apenas de uma nação, mas como nós vimos no capítulo 12, ele estava falando de toda terra, de todas as famílias da terra. Então a família, ela é abençoada por Deus. A família foi dada por Deus. A família foi estabelecida por Deus. A família foi estabelecida por Deus. Eu quero trazer uma palavra profética para você. Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai restaurar o seu casamento, porque você é pai de família, você sabe do que eu estou falando, e a maior bênção está para você, porque a família é de Deus. Deus estabeleceu a família. E você que é pastor, que está assistindo o nosso vídeo, curta o nosso canal, compartilha e se inscreva no nosso canal. Saiba de uma coisa, a psicologia pastoral, ela está fundamentada na Bíblia. É tudo aquilo que você faz a favor de uma família, tudo aquilo que você estabelece em aconselhamentos de casais, aconselhamentos de filhos, aconselhamentos de jovem, e tudo isso você deve aprender. Nós vamos estar aqui nas quinta-feiras estudando sobre os perfis, estudando sobre as personalidades, estudando sobre o comportamento e as emoções, ok? Então, fica conosco, você quer conhecer um pouco da minha biografia, entra no meu site www.academiadehonra.com.br. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque eu tenho uma missão, e a minha missão é formar homens e mulheres de honra. Fica conosco, até o próximo vídeo.